Olá, amigos, aqui estamos em mais um Momento Redenção e hoje vamos abordar o tema Regeneração da Humanidade, contido no livro Obras Póstumas, que foi lançado em Paris em janeiro de 1890, 21 anos, portanto, após a desencarnação de Allan Kardec. Essa obra traz uma compilação de textos não publicados encontrados após a sua morte por dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. São textos que abordam temas diversos, de ordem filosófica, de ordem moral, e que foram levados à publicação, então, através dessa obra. Dentre esses textos, o intitulado Regeneração da Humanidade contém um resumo de mensagens dos espíritos recebidas em 25 de abril de 1866 pelas médiuns Sra. M e Sra. T, em estado sonambúlico, abordando as predições de Jesus sobre os sinais dos tempos e o fim do mundo. Em várias mensagens, ou melhor, em várias passagens narradas no Evangelho, Jesus fala que haveria um fim e, em alguns momentos, ele foi até mais explícito, se referindo ao fim do mundo. Essas palavras têm causado interpretações diferentes, a maioria delas entendendo que Jesus anunciou o fim do planeta Terra. A consequência dessas interpretações é que muitas profecias foram feitas prevendo quando se daria esse fim do mundo, algumas se dizendo baseadas em avisos divinos, outras em visões. A mais famosa é do médico francês Nostradamus, que viveu nos anos 1500 e que era portador de faculdades espirituais premonitórias. Há poucos anos, muito se falou sobre uma profecia maia que previa o fim do mundo em 2012, fixando até uma data, que seria 22 de dezembro. Segundo estas profecias e outras, ocorreria uma série de eventos terríveis, como tempestades solares, colisões de meteoros, colisões de outros planetas com a Terra, tudo levando à sua destruição. Todas foram desmentidas pelos fatos, pelo tempo, pois a Terra continua a existir. Kardec começa esse texto com o esclarecimento dos espíritos acerca desses flagelos destruidores que foram previstos por essas profecias. Dizem então os espíritos em suas mensagens: precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não dizemos, como outrora, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Não suponhais que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um cataclismo, nem a um envolvimento geral. Tudo segue a ordem natural das coisas, e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente dado a essas palavras. Então, os espíritos explicam que realmente são chegados os tempos de grandes acontecimentos previstos no Evangelho, mas esclarecem que esses acontecimentos não se referem a flagelos destruidores, a cataclismas, a uma revolução na constituição física do planeta, nem a qualquer outro tipo de flagelo que poderia levá-lo à destruição. Esses cataclismos, essas revoluções, ocorreram durante o processo de formação da Terra, com sucessivas destruições do que existia e o ressurgimento de tudo em melhores condições. Isso num processo que levou milhões de anos.
Hoje ainda ocorrem, de tempos em tempos, revoluções naturais que atingem o planeta, mas são revoluções que resultam da sua constituição física e não representam os sinais dos tempos a que Jesus se referiu. São momentos puramente geológicos, de ordem material e não de ordem moral. E continuam os espíritos, então, dizendo: não acrediteis no fim do mundo material. A Terra tem progredido desde a sua formação. Tem ainda que progredir e não que ser destruída. Em O Livro dos Espíritos, eles ensinam que um mundo pode, de fato, chegar ao seu final, deixando de existir, pois a matéria está em permanente processo de transformação. Ela não se destrói, mas é transformada. Eterno e imutável, impassível de destruição, somente Deus. Deus, este sim, é imutável, é a perfeição absoluta, não tem por que ser transformado para se aperfeiçoar. E Deus renova os mundos como renova todos os seres vivos. Então, os mundos, eles nascem, cumprem a sua destinação e morrem. Ou seja, eles são construídos, são formados por entidades de altíssima elevação, os engenheiros siderais. Eles cumprem um tempo de existência a que se destinam e, em seguida, eles se destroem. A matéria de que se constituem se desorganiza, se dissemina no espaço e vai dar origem à formação de novos mundos. Mas os espíritos dizem que não acreditemos no fim do mundo terreno, agora, pois os sinais dos tempos não significam o fim da Terra. Ensinam que a Terra tem progredido desde a sua formação e tem ainda o que progredir, e não que ser destruída, uma vez que ainda não cumpriu os objetivos para os quais foi criada, ou seja, proporcionar aos espíritos que aqui habitam na condição de encarnado e de desencarnado o progresso de que necessitam para alcançar a perfeição a que estão todos destinados, e com essa perfeição a felicidade definitiva. E prosseguem ainda os espíritos explicando: a humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos de sua transformação, e o mundo terreno vai se elevar na hierarquia dos mundos. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo de preconceitos, de orgulho, egoísmo e fanatismo, que se esborroa. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá novo edifício, que as gerações seguintes consolidarão e complementarão. Do mundo de expiações e provas, a terra se mudará e um dia será um mundo ditoso, e habitá-la será uma recompensa, em vez de ser uma punição. O reinado do bem sucederá ao reinado do mal. Então, as palavras de Jesus se referem ao fim de um mundo moral, esse mundo de preconceitos, de egoísmo, um mundo onde não haverá mais esse tipo de vício, esse tipo de imperfeição. Será então o fim do mundo moral, como ele atualmente se apresenta, do velho mundo. É esse mundo que chegará ao seu final, não o mundo material. E a Terra então deixará de ser, os espíritos que aqui estarão habitando, eles habitarão o planeta não mais numa condição expiatória nem provacional,
habitar a Terra, em vez de ser uma punição, como é hoje, né? Os espíritos imperfeitos, Santo Agostinho diz que são espíritos que têm cometido muitos crimes no passado e que vêm aqui à Terra em punição, não é um exílio, segundo suas palavras, para que eles se transformem, operem a sua mudança da sua condição moral. E, então, como dizem as mensagens dos espíritos, aqui resumidas por Kardec, chegou o momento dessa transformação. A Terra vai se elevar na hierarquia dos mundos, se tornará um mundo melhor, onde não mais predominará o mal sobre o bem, como hoje acontece, onde não mais haverá necessidade da dor e do sofrimento para impulsionar a regeneração dos espíritos que aqui vivem. O que se prepara, então, não é o fim do planeta, materialmente falando, mas o fim do mundo moral. E uma nova geração de espíritos, então, surgirá, como dizem as mensagens, aqui resumidas. Para que na Terra sejam felizes os homens, preciso se faz que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que unicamente aspirem ao bem. Então, o novo mundo que surgirá, ao final desse processo, será habitado por espíritos melhores que os que atualmente habitam o planeta. Serão espíritos dispostos a progredir, dispostos a se melhorarem ainda mais, e não mais espíritos perseverantes no mal. São espíritos que façam da prática do bem a norma de suas existências. O surgimento dessa nova geração, no entanto, não se dará através desses grandes flagelos, desses grandes cataclismos a que nos referimos. Essa nova geração surgirá de modo lento, de modo gradual, sem grandes comoções, nem os acontecimentos terríveis previstos nas profecias citadas. Tudo se dará sem mudança na ordem natural das coisas. Cada criança que nascer, explicam os espíritos, trará um espírito melhor, mais adiantado, para o lugar de um espírito atrasado, que deixará a Terra. Não serão espíritos criados melhores, mas espíritos com certo grau de adiantamento, que tenham realizado anteriormente um progresso. A obra da criação, ela é justa, né? Provém de uma inteligência absolutamente justa. Então, Deus não estaria sendo justo se criassem agora, para habitar o planeta regenerado, espíritos melhores do que aqueles que até agora aqui conviveram. São espíritos que se apresentam em condições melhores que os atuais, mas não por uma dádiva divina, mas porque realizaram um progresso, através de um esforço, através de um trabalho, através do cumprimento das leis naturais. E prosseguem então os espíritos. Como já chegou esse tempo, uma grande emigração neste momento se opera entre os que habitam a Terra. Para que essas transformações se realizem, então, dizem os espíritos, uma grande imigração de espíritos está em curso. Já estava em curso àquela época das mensagens, em meados do século XIX, e continua hoje, porque isso é um processo, como nós dissemos, lento e gradual, não se dá da noite para o dia. Então, uma grande migração de espíritos já está em curso, porque é preciso que só povoem a Terra espíritos bons, encarnados e desencarnados. Ou seja, é preciso que surja uma nova geração de espíritos habitando o planeta. E, para tanto, uma grande emigração se encontra em curso, está acontecendo neste momento. A população terrena, para nós entendermos bem essa migração, ela está situada em dois planos distintos, o plano espiritual e o plano corporal, o plano material. Pelos fenômenos de nascimento e morte,
dos corpos, né, há uma troca constante de posições. Ora, um espírito se encontra no plano espiritual, ora, ele se encontra no plano corpóreo, na vida material. Essa troca constitui-se num fluxo migratório permanente, constante, que Kardec compara, em outra obra, a um aeroporto, com espíritos chegando e espíritos partindo a todo momento. Ou seja, é um fluxo migratório, uma movimentação permanente e ininterrupta. E continuam as mensagens. Os que praticam o mal pelo mal, alheios ao sentimento do bem, da terra se verão excluídos, porque acarretariam novamente perturbações e confusões que constituiriam obstáculo ao progresso. Irão expiar seu endurecimento em mundos inferiores, aos quais levarão os conhecimentos que adquiriram, tendo por missão fazê-los adiantar-se. Substituirão esses espíritos na terra espíritos melhores, que farão reinem entre si a justiça, a paz e a fraternidade. Então, os espíritos deixam claro nessas mensagens que essa migração não se restringe à Terra. Esse movimento migratório de espíritos chegando e partindo não se restringe à Terra. Essa é a rotina. Mas ocorre também esse movimento, essa troca de posições entre a Terra e outros planetas. Ou seja, espíritos partem da Terra rumo a outros mundos. E do mesmo modo, espíritos que viviam em outros mundos vêm se misturar aos que aqui se encontram na Terra. Tudo com o objetivo de fazer com que, dar a contribuição desses espíritos para que o planeta progrida mais rapidamente. No Livro dos Espíritos é ensinado também, na questão 55, que todos os globos que se movem no espaço são habitados. São as muitas moradas da casa do Pai a que Jesus se referiu na passagem evangélica. Alguns são habitados por seres corpóreos, materializados, como nós nos encontramos no momento, dotados de vida corpórea. Outros são seres no estado espiritual, fora da matéria. Mas todos os mundos são habitados, concorrendo para o objetivo final da providência, porque Deus nada cria, nada faz sem um fim útil. Esses mundos, por outro lado, preciso entender também, eles não são iguais, são de diferentes ordens. Assim também como não são iguais em adiantamento intelectual e moral os habitantes de cada um deles. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Kardec apresenta uma classificação desses mundos, uma classificação meramente didática, para dar uma ideia da diferença existente entre eles. Nessa classificação apresenta uma escala de 5 etapas que refletem a situação evolutiva de cada mundo. A Terra, explica o codificador, está incluída na segunda etapa dessa escala, dentre os mundos de expiações e provas. Ela está acima apenas dos mundos primitivos. Esses mundos de expiações e provas são habitados por espíritos não mais na condição primitiva, como são os dos mundos que se situam na base da escala. São espíritos recém-criados em suas primeiras encarnações. Nos mundos de expiações e provas, reencarnam espíritos que já realizaram algum progresso, como nós, mas ainda se encontram em condições inferiores, necessitados dessas expiações e provas a que se destina o planeta,
para poderem impulsionar a sua evolução. É preciso entender também que esses mundos, eles não permanecem definitivamente na mesma categoria. Santo Agostinho ensina em instrução nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem recebida em 1862, que ao mesmo tempo em que os espíritos progridem, paralelamente, os mundos em que eles habitam também progridem. E nesse processo de progressão dos mundos é que chegou o momento da Terra dar um passo no sentido do progresso, subir um degrau, mudando dessa condição provacional e expiatória para uma condição de regeneração, onde haverá maior equilíbrio entre o bem e o mal e melhores condições de vida. Ainda não será um mundo ditoso, um mundo onde apenas o bem exista, né? Será um mundo ainda intermediário entre uma condição inferior e uma condição superior, mas já não tão impregnado do mal como atualmente é o planeta, né? Os espíritos que o habitam o fazem assim, né? Então, confirmando a imigração que nesse momento se opera, né? Confirmando esse ensinamento dos espíritos, mais recentemente, o espírito Manuel Filomeno de Miranda nos trouxe num livro Transição Planetária, psicografado por Divaldo Franco, dando o testemunho dessa revolução que está em curso. Diz Manuel Filomeno de Miranda que narra, melhor dizendo, né, ele narra nesse livro a reencarnação na Terra de espíritos mais adiantados, vindos de um planeta chamado Alcione, um planeta do sistema solar que tem a denominação de Pleiades. Conta que uma reunião, ele testemunhou uma reunião de benfeitores espirituais com esses espíritos que estão chegando à Terra, preparando-se para o procedimento reencarnatório na Terra, quer dizer, recebendo as devidas instruções, as devidas orientações. Então, esse movimento de migração entre a Terra e outros planetas também não está ocorrendo pela primeira vez. Ele já aconteceu em época distante. Naquela época, a Terra recebeu espíritos que vinham de um outro mundo, espíritos pertencentes a um outro sistema solar, que Emmanuel esclarece no livro A Caminho da Luz, o sistema solar de Capela. Esse planeta se encontrava num período de regeneração, como a Terra ora se encontra. E haviam espíritos que, embora tivessem se adiantado no campo intelectual, sua condição moral não acompanhou o adiantamento intelectual e eles persistiam com mais inclinações, com inclinações para a prática do mal. Para que seus comportamentos não viessem prejudicar a evolução daquele planeta, esses espíritos foram dele expulsos, foram expurgados e transmigrados para a Terra, cujas condições de vida, àquela altura, eram bem mais difíceis do que no planeta de onde eles vieram. As condições de vida eram piores ainda do que as atuais. Foi, então, uma punição a esses espíritos pelo seu atraso moral. Mas, ao mesmo tempo, como a bondade de Deus é infinita, a misericórdia é infinita, foi uma oportunidade deles se reabilitarem. Deus permite o castigo, mas também dá a oportunidade à reabilitação do espírito. Não existe penas eternas, penas definitivas. Então, esses espíritos, com o seu adiantamento intelectual, como eu disse, trouxeram à Terra os conhecimentos adquiridos, contribuíram dessa maneira para o progresso do planeta.
E o local, a região onde esses espíritos encarnaram, ainda segundo Emmanuel, aquela região ali da Ásia, era a região mais adiantada do planeta naquele momento, tendo à frente principalmente o Egito, né? Aquele processo de construção das pirâmides é algo ainda, até hoje, admirável, né? De certo modo até incompreensível, numa época em que não havia engenharia adiantada como há hoje, né? Porque eram espíritos de alto nível intelectual, embora moralmente não tivessem estivessem no mesmo patamar de evolução. Então, eles contribuíram com a sua inteligência, com o seu conhecimento, para que aquela região se desenvolvesse e viesse a se tornar a região mais adiantada da Terra. Dizem ainda os espíritos nessa mensagem que, uma vez feita a depuração do planeta, com a partida desses espíritos que persistem com suas más inclinação, aqueles que aqui permanecerem caminharão desembaraçadamente para um futuro melhor, que lhes está reservado neste mundo. Será uma recompensa por seus esforços e por sua perseverança, enquanto uma depuração mais completa lhes aguarda. Então, a ideia dos espíritos, o ensinamento, é de que habitar a Terra nessa nova condição de regeneração será uma recompensa para os bons que aqui permanecerem, uma recompensa por seus esforços, por seu trabalho de transformação moral e sua perseverança em se melhorarem. E esta sempre foi uma ideia recorrente no pensamento humano, de que a Terra, quando se tornar um planeta melhor, será herdada pelos bons, que nela encontrarão a recompensa merecida. É uma ideia que vem desde o Antigo Testamento. Lá é ensinado que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Em outra passagem, ainda do Antigo Testamento, consta no livro de Provérbios que os retos habitarão a terra e os íntegros nela permanecerão, mas os maus serão dela exterminados. E Jesus confirmou essa ideia quando ensinou no Sermão do Monte que serão bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então, a terra será herança daqueles que procurarem se melhorar, né? Que se despojam de suas más inclinações, suas más tendências, dos vícios e das imperfeições que trazem ao longo das múltiplas reencarnações e, como recompensa a essa transformação, herdarão um planeta em melhores condições que as atuais. Mas quais serão, então, as características principais desses espíritos que herdarão a Terra? Os espíritos apontam que uma das características importantes é a verdadeira fé. Não mais a fé cega, exclusivista, que divide os homens, como hoje é praticada por muitos segmentos religiosos. Uma fé baseada em dogmas, em rituais, em coisas que já estão desmentidas, né, pela ciência, que não produzem os efeitos milagrosos que essas religiões pretendem ensinar. A nova geração, então, os espíritos que habitarão o planeta regenerado, trará uma fé raciocinada, uma fé que esclarece e que fortalece e une todos os homens num sentimento comum de amor a Deus e ao próximo, explicam os espíritos. Com a geração que se extingue, desaparecerá então a incredulidade, o fanatismo religioso e surgirá uma crença nos verdadeiros valores, que são os valores morais. A nova geração então trará um progresso moral
com a eliminação das paixões inferiores, do orgulho, do egoísmo, do preconceito sociais, raciais, que não mais serão encontrados aqui no planeta. Terá também uma inteligência mais desenvolvida, precoce, que será usada não mais para fazer valer o mal, fazer valer os próprios interesses, mas uma inteligência que será utilizada para o bem de todos, para o bem comum, para impulsionar o progresso do planeta. E qual o papel, então, do espiritismo em todo esse processo? Os espíritos explicam que o espiritismo tem uma importância fundamental. Ele dá uma contribuição importante nesse processo de regeneração da humanidade. Apontam como a chave que conduz a essa regeneração. Por quê? Porque ele destrói um dos maiores obstáculos que se opõe a essa transformação, que é o materialismo, a descrença, uma das chagas da humanidade, conforme eles dizem no Livro dos Espíritos. Faz então o homem compreender onde se encontram seus verdadeiros interesses, que não somos um amontoado de matéria, né, de carne, osso, músculo, veias, sangue. Somos muito mais que isso. Somos seres inteligentes, imortais, que uma vez criados, viveremos para sempre. Então, por isso, os valores que realmente importam são os valores que dizem respeito a essa existência, a existência espiritual, porque são valores eternos, são valores permanentes, que uma vez conquistados, não mais serão perdidos. Mostra então que a vida futura e que eventual sofrimento, assim como também os gozos, não são uma simples crença, não são uma questão de devoção religiosa, né, de iniciação a uma determinada religião, mas são uma realidade, consequência do nosso momento atual, do que nós fazemos durante a nossa caminhada. Então faz com que o homem perceba que é por meio do presente que ele estará construindo o seu futuro, que ele estará preparando uma vida feliz ou uma vida de infelicidade, de dor e sofrimento. Então a contribuição do Espiritismo, destruindo a descrença, né, essa crença materialista de que tudo acabará após a morte, e faz com que o homem não tenha motivo para se melhorar, né, porque se dentro de alguns anos tudo acabará, não há por que se esforçar para se melhorar, né? Vamos viver como estamos hoje, procurando gozar o máximo que puder. O Espiritismo mostra que não é essa a realidade, que nós precisamos nos importar, sim, mas com as questões de natureza espiritual, os valores morais e os valores intelectuais, porque são eles que nós levaremos para a vida futura. Tudo de bem material que nós conquistarmos e que é importante nessa existência aqui na Terra, tudo ficará aqui, né? Nós não poderemos levar para o mundo espiritual. A alfândega lá é muito rigorosa, não é igual a daqui, que a gente sempre se dá um jeito para tudo, né? Lá não tem jeitinho. Lá só entram os valores espirituais. Então são esses que nós devemos cultivar, devemos procurar conquistá-los. Mas os espíritos explicam também que, infelizmente, né, esse processo, um processo dessa natureza, de uma transformação moral radical, não se dá tranquilamente, sem turbulências. É como a reforma de uma casa, né? Nós não conseguimos reformar a nossa casa deixando tudo arrumadinho, tudo limpinho no mesmo lugar. Tem as consequências negativas, né? As perturbações, né? Da sujeira da casa, da desarrumação, de tudo, né?
Então, a maioria dos espíritos ainda persistirá algum tempo na sua cegueira, ainda resistirá a se transformar. E muitos, com seu comportamento, provocarão distúrbios de natureza diversas, né? Nós estamos presenciando hoje, né? A violência se exacerbando, o ódio prevalecendo nas relações humanas. E Jesus previu tudo isso. Ele previu que esse processo seria turbulento e que haveria calamidades, né, de todo gênero que assolarão o planeta nesses tempos. São calamidades, distúrbios decorrentes dessa luta entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade. As ideias progressistas, como são as ideias que o Espiritismo nos traz, elas encontrarão resistências de ideias retrógradas. Guerras poderão ser proporcionadas. Mas tudo isso servirá não para destruir o planeta, não para a destruição do planeta, mas para apressar o advento da regeneração da humanidade, fazendo com que em menos anos se realize o que deveria demorar alguns séculos. Então são esses os verdadeiros sinais dos tempos, em que tudo se cumprirá sem que haja derrogação das leis da natureza. São situações que escapam ao controle do homem e decorrem de causas naturais. Ainda ocorrerão terremotos, inundações, esses flagelos que destroem tudo o que se encontra, né, na região atingida, inclusive vidas humanas. Mas tudo terá uma finalidade diferente, não de pôr fim ao planeta, mas de fazer com que a humanidade progrida mais depressa. É claro que nesses flagelos, nessas situações, sucumbem pessoas de bem. E os espíritos explicam que essa visão, né, que nós temos é porque durante a vida nós só nos importamos com o que nos acontece aqui, com as coisas palpáveis, com a vida corporal. Mas que aquele que tem a percepção de uma vida futura percebe essa situação de uma maneira diferente. Percebe que o que importa é o espírito e que este sobrevive a toda sorte de flagelo. Os corpos não são mais importantes do que os espíritos, são simples vestimentas que nós utilizamos aqui para realizar o nosso progresso, né? Então, meus amigos, concluindo, é importante nós termos consciência de que o tempo de regeneração da humanidade já é chegado. A Terra tem que progredir, como nós vimos aí no curso do estudo, na hierarquia dos mundos, terá que deixar esse estágio de expiações e provas para se tornar um mundo melhor, um mundo de regeneração. Não é nesta atual existência, evidentemente, que nós veremos essa regeneração ser concluída, né? Chegar esse momento, mas num renascimento futuro, através das inúmeras reencarnações, porque ainda teremos que passar. O Espiritismo trouxe então a chave para esse entendimento, para o entendimento dessa questão do fim do mundo, mostrando que se trata não de um fim do mundo material, não do fim do planeta, mas o fim de uma situação, de uma condição moral inferior para uma condição moral mais elevada. Vamos então fazer por onde
merecer permanecer no planeta regenerado, que não sejamos incluídos entre os espíritos que terão que deixar o planeta, e isso nós conseguiremos, sem dúvida, começando imediatamente a nossa transformação moral, seguindo os princípios que o Espiritismo nos oferece para realizarmos o progresso que aqui viemos buscar. Muito obrigado a todos pela companhia, pela atenção, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.